Ao longo da história, lendas de civilizações avançadas engolidas pela natureza sempre fascinaram. Mas o que acontece quando a lenda se choca com a geologia e a arqueologia e a lenda vence? Existe uma cidade, submersa ou encoberta, cuja mera existência desafia a nossa compreensão sobre a distribuição das civilizações antigas e a própria geografia. Sua localização, seus materiais de construção e o tempo em que teria prosperado são impossíveis segundo a ciência convencional. Mas a evidência fotográfica e os relatos de exploradores são irrefutáveis. Mergulhe no mistério da cidade perdida que, comprovadamente, não deveria estar ali. As profundezas do oceano guardam mais segredos do que imaginamos. Em 1986, um mergulhador ao largo da costa da ilha de Yonaguni, no Japão, fez uma descoberta que viria a perturbar os alicerces da geologia e da arqueologia. O que ele encontrou não era um recife natural, mas uma estrutura monumental. Uma pirâmide de degraus de pedra, com faces perfeitamente angulares, ângulos retos e superfícies que pareciam ter sido meticulosamente talhadas. A cidade perdida de Yonaguni. Segundo a ciência, aquilo deveria ser impossível. A geologia afirma que as estruturas foram submersas há cerca de 10 mil anos, no final da última era do gelo. Essa data precede o desenvolvimento de qualquer civilização conhecida capaz de tal engenharia no Japão ou em qualquer outro lugar do planeta. Para os geólogos, é uma formação natural. Para muitos exploradores e alguns arqueólogos, é a prova de uma civilização pré-diluviana. Uma Atlântida oriental que nos força a reescrever o mapa das origens humanas. O mistério não é o que está lá, mas como e por que foi construído por quem não deveria existir. Para a arqueologia tradicional, as primeiras civilizações complexas, com escrita, arquitetura monumental e metalurgia, surgiram no Crescente Fértil, na Mesopotâmia, há cerca de 6 a 7 mil anos. Há 10 mil anos, o mundo estava emergindo da Era do Gelo. A humanidade, nesse período, era composta principalmente por caçadores-coletores, que ainda não dominavam a agricultura nem a arte de moldar grandes blocos de pedra. No Japão, a cultura dominante era a Jomon, conhecida por sua cerâmica, mas não por estruturas de pedra maciça ou engenharia de precisão. O monumento de Yonaguni, se artificial, teria sido construído por uma cultura que viveu quando o nível do mar era mais baixo. A evidência geológica mostra que a estrutura afundou e foi completamente submersa pelo degelo polar. Isso significa que a civilização responsável pela construção deveria ter existido em um período onde a humanidade, globalmente, estava ainda no que chamamos de Idade da Pedra. A tecnologia necessária para tal empreendimento simplesmente não se encaixa na linha do tempo. O desafio é direto. Yonaguni é a prova de que nossa cronologia está errada ou é apenas a prova do poder da erosão natural? A disparidade entre o que vemos e o que nos dizem é o núcleo deste enigma. O que você acha? A natureza pode esculpir pirâmides e ângulos retos com tanta precisão? Ou estamos olhando para a obra de uma civilização esquecida? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo capítulo, mergulharemos nas evidências concretas. A estrutura submersa é uma massa gigantesca de arenito e lamito, com cerca de 50 metros de comprimento e 20 metros de altura. A primeira anomalia é a sua forma, uma grande pirâmide de degraus, que se assemelha a um zigurate ou a templos encontrados em civilizações posteriores, como a Maia. Os exploradores e cientistas que defendem a origem artificial apontam para elementos específicos. Eles destacam o que parecem ser escadarias perfeitamente alinhadas, com degraus de altura e largura uniformes. Há uma grande escadaria que desce em ângulo reto, algo difícil de ser replicado pela erosão caótica das correntes marinas. Outra evidência crucial é a muralha de borda. Em uma das faces, a pedra aparece cortada em linha reta,
com um corte horizontal e vertical limpo, formando um canal de drenagem ou uma vala. Encontram-se também sulcos e formas que se assemelham a figuras esculpidas, como um que se parece com uma grande cabeça humana e outros com formas geométricas bem definidas. O mais intrigante é o que parece ser um caminho de pedras ou pátio com ângulos retos, indicando o planejamento urbano. Se a natureza criou isso, ela agiu com uma geometria e uma intenção de design que nunca foram observadas em nenhuma outra formação rochosa submarina. As evidências fotográficas parecem gritar por uma intervenção inteligente. As imagens são impactantes, mas a ciência oficial insiste em que a Mãe Natureza é a única arquiteta. Agradeço por ter continuado conosco. O desafio agora é entender o porquê de uma resistência tão ferrenha à ideia de que esta é uma cidade perdida. A recusa da arqueologia em aceitar Yonaguni como artefato deve-se à magnitude das implicações. Se a estrutura é artificial e data de 10.000 anos, ela não apenas reescreve a história do Japão, mas a história de todo o desenvolvimento humano. Ela prova que existia uma civilização marítima com a tecnologia necessária para cortar e empilhar centenas de milhares de toneladas de rocha, milhares de anos antes da Suméria e do Egito. A teoria do movimento tectônico é a explicação oficial. Defende que a rocha sedimentar da região, sujeita a terremotos e falhas, fende-se naturalmente em padrões que imitam geometria. As fraturas geológicas, neste caso, teriam criado as linhas retas e os ângulos. O professor Masaaki Kimura, geólogo da Universidade de Ryukyu e um dos principais defensores da tese artificial, argumenta que o volume de formas geométricas e a presença de buracos de estacas de pilares, que não poderiam ser naturais, desmentem essa teoria. Se a teoria de Kimura estiver correta, a cidade perdida de Yonaguni pode ser o que resta de uma cultura desconhecida, talvez ligada a lendas globais de terras afundadas. Isso abriria a porta para a aceitação de outros achados anômalos e forçaria a ciência a considerar a hipótese de que grandes civilizações existiram e foram apagadas por cataclismos. A cidade perdida de Yonaguni é o epítome do mistério proibido. Ela não deveria estar lá. Seja uma obra-prima da natureza ou um testemunho de uma civilização esquecida, ela nos lembra da nossa própria ignorância. A resistência em nome da ciência é compreensível, mas a negação obstinada impede o prosseguimento da investigação com a seriedade que a descoberta exige. A verdade submersa de Yonaguni nos força a confrontar a possibilidade de que o mapa mundi da civilização humana está radicalmente incompleto. O que é mais assustador? O desconhecido ou a possibilidade de que tudo que sabemos sobre a história do planeta está incompleto? O mistério dessa cidade perdida é um convite para questionar. Qual é a sua teoria sobre a origem desta civilização impossível? Compartilhe nos comentários. Se você ama desvendar os segredos não contados da história e da geografia, inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se para o nosso próximo vídeo, onde buscaremos a verdade por trás de outro enigma milenar.